A paz, queridos, glória a Deus. Hoje é o nosso terceiro dia da campanha e Deus dará resposta de paz a Faraó. A referência bíblica está lá em Gênesis 41:16. Junto a essa referência bíblica, eu quero trazer uma passagem lá em Isaías 26:3, que diz assim: E tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito está firme em ti. Então, o seu propósito está firme em Deus. Se o seu propósito estiver firme em Deus, Deus te guardará em paz. E eu também quero trazer uma passagem lá no livro de Atos, no capítulo 12, que fala da Rasui de Kandalaishui, que Pedro ele era guardado na prisão. Mas a igreja, ela fazia contínua oração por ele. Se você for ler todo o capítulo 12, você vai ver que Pedro estava preso. As paredes eram paredes de grande espessura, paredes difíceis de serem derrubadas, difíceis de serem transpassadas. E haviam correntes e ainda haviam soldados dentro e fora da cela, onde Pedro estava. Mas para Jesus entrar, Jesus não precisa de porta e não precisa de abertura em parede nem em lugar algum. Daraishui de Gandalai. E Pedro, a Bíblia, eu acho interessante como a Bíblia se refere a Pedro na prisão. Diz, e Pedro era guardado na prisão. Quem é que se refere a um preso assim? Quem é que acha que o preso está lá sendo guardado na prisão? Geralmente todo mundo vê a prisão como um lugar de reclusão, como um lugar de aperto, como um lugar ruim, né? Não um lugar que vai lhe guardar, que vai lhe preservar, que a gente tem a ideia de ser guardado, como assim? Do cuidado de Deus, né? Que Deus guarda as nossas vidas. Deus, ele nos guarda, nos livra do mal. Alaxui de Candarasui. Mas a Bíblia se refere a Pedro sim, diz que Pedro era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. E eu acredito que as primeiras portas automáticas surgiram naquele tempo, né? Porque a Bíblia fala que, lá no capítulo 12 de Atos, que resplandeceu-se uma grande luz dentro daquela cela e um anjo apareceu e disse: Pedro, se veste, né? Calça as tuas sandálias, veste a tua roupa, que vamos sair daqui, né? Chegou a hora da libertação. Então, para Deus era uma coisa que não precisava de muita coisa para ser feita. Mas para Pedro era algo impossível, né? E resultado. Quando Pedro se trocou, olha só o tempo, viu? Pedro se trocou, calçou as sandálias e o anjo lá. E os soldados, cadê os soldados? Provavelmente estavam adormecidos, né? Então era por onde ele passasse, seja por parede ou por porta, a coisa se abria, eles passavam. E de repente ele estava fora. Porque Deus faz assim. De repente a coisa acontece, de repente você é liberto, de repente a porta é aberta. Então, as primeiras portas automáticas não surgiram nos shoppings, não. Surgiu nessa época lá do Pedro, que a porta estava fechada, as paredes lá grossas, de grosso calibre, como diz a história. E o que que aconteceu? Aconteceu que ele conseguiu ultrapassar. Ele não, quem estava com ele. Que por ele não conseguiria nada. Porque nada temos se do céu não nos foi dado, né? Nada. Se Deus não nos der saúde, a gente não tem. Se Deus não nos der um emprego, a gente não tem. Se Deus não abrir a porta, a gente não entra. Mas Deus abriu as portas para Pedro. E provavelmente também as paredes, viu? Então Deus ele criou aberturas onde não existe. Mas se Deus fez isso no meio do mar, no meio do rio, tirou água de uma rocha, o que é uma parede para Jesus, né? Então, meus amados, creia. E outra, Pedro estava em paz, viu? Dentro da prisão. Ele não estava desesperado, não. A mesma coisa aconteceu com Paulo e Silas. Quando Paulo e Silas estavam aprisionados, a Bíblia diz que eles cantavam. Cantavam. Eles cantavam quando eles estavam aprisionados. Eles podiam estar murmurando, dizer, mas Jesus, eu sou teu servo, né? Eu estou aqui dentro. Mas não, eles cantavam. Darashui de Kandalai. Então cante, cante, que cantar traz paz para a alma. Até um ditado do mundo, uma expressão idiomática que as pessoas usam, diz assim, quem canta os males espanta. Mas para nós que servimos a Deus, a gente sabe que a gente canta
mas o nosso canto é um louvor direcionado ao céu, porque Deus ele habita no meio dos louvores e o louvor traz paz, porque tem a presença de Deus. Amém? Então fica com Deus e o Deus abençoe. Dê um dia de paz. Seja um dia que Deus abra as portas, que Deus providencie. Quem tiver com causa na justiça, com causas consideradas perdidas pelo homem, tentando se aposentar, acredite. Coloque Jesus como seu advogado e Deus como seu juiz. Se você estiver correto diante de Deus, Deus ele faz coisas que nem você mesmo imagina. Que a Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, são aquelas que Deus preparou para nós. Fiquem com Deus, viu? A paz do Senhor a todos.